estamos recebendo aqui no estúdio uma personalidade da política nacional, Cabo Daciolo, ex-deputado federal, que disputou a eleição presidencial em 2018. Boa noite, Daciolo. Boa noite, uma honra, um grande prazer estarmos juntos aqui. O prazer e a honra são meus. Candidato a senador no Rio? Sim, nós nos colocamos à disposição do partido. Dei meu apoio para o Ciro para a presidência, estava vindo candidato à presidência, dei o apoio para o Ciro de forma sobrenatural e falei para o Lupe e para o Ciro, olha, se precisar de um pré-candidato ao Senado e ao governo, eu estou à disposição. Chama o Cabo Daciolo e me bota em campo. Interessante que houve até muitas brincadeiras entre você e o Ciro, né? Quando você falou na Ursal. Perfeito. E o Ciro não entendeu o que você estava falando. Aí você ainda acredita na Ursal ainda? Eu não só acredito, como posso garantir a todos os ouvintes que é verdadeiro. Eu posso explicar aqui agora. As pessoas, quando você fala de um assunto desconhecido, elas vão rir, vão debochar e vão brincar sobre isso. A Ursal foi citada pela primeira vez em 2001 por uma socióloga, Maria Lúcia. Essa socióloga, ela fazia defesa da ALCA, que é o Livre Comércio das Américas. Foi criada em 1994 pelo presidente George Bush. E ela vinha com um debate com um grupo de esquerda que era defensor, que era contrário à ALCA. Justamente, era favorável ao Mercosul. O Mercosul e o Unasul vem só depois da Ursal. Primeiro o termo é Ursal, depois entra esse termo. Esse termo Ursal foi a Maria Lúcia, nesse debate com esses pensadores, ela chega para eles e qualifica eles dessa forma. E dali, meu irmão, foi justamente nesse período de 2001 até 2012, onde, porque essa pergunta ela vem junto com o Foro de São Paulo, lembra? O Foro de São Paulo e o Ursal, foi justamente o período que o grupo do Foro de São Paulo, muitos políticos da nossa nação e do mundo, que se unem e conseguem fazer da América do Sul toda, eles conseguem governar. De 2011 a 12. Isso só rompe quando Lula trai o Ciro em 2010. O Ciro era o substituto. Só que o Ciro, ele brilha, e o Ciro não era da corrente, da raiz da corrente do PT. E o Lula, com medo do Ciro, porque Ciro brilha, tem conhecimento, é um homem que tem a posição com o povo, ele com medo do Ciro, ele boicota e trai o Ciro em 2010, porque Ciro estaria vindo candidato pelo PSB. O Lula ali vai, lança o Eduardo Campos para o PSB e lança a Dilma pelo PT. E depois veio uma série de traição novamente, porque isso acontece também em 14, depois acontece em 18. Quando o Lula é preso, o substituto era novamente Ciro. E aí ele lança o poste do Haddad, que não fez nada aqui por São Paulo, na prefeitura. Vou falar mais de você. Você tem um forte sotaque carioca, mas não é carioca, né? Eu, na verdade, eu sou filho de militar. Meu pai é coronel aviador e é transferido com uma frequência muito grande. Eu nasci em Florianópolis, no Estreito, com meses, perfeito. Com meses eu saio e venho para o Rio de Janeiro. A minha família por parte de pai, toda Rio, por parte de mãe, toda São Paulo. Eu tenho uma raiz muito grande aqui em São Paulo. E seu pai era da Força Aérea, é isso? Perfeito, da turma de 66 de Barbacena. E você resolveu ser bombeiro da PM? Eu, na verdade, quando eu terminei meu segundo grau, fui morar nos Estados Unidos e eu queria ser guarda-vida na Califórnia, no Havaí. Falava que o guarda-vida do Rio de Janeiro era o melhor do mundo. Eu sou um nadador, eu sempre fui competidor, sempre gostei de nadar, competi 50 metros de nado livre também. E eu queria ser guarda-vida na Califórnia, no Havaí, falava que o guarda-vida do Rio era o melhor do mundo. E aí eu entrei para fazer esse curso. E eu fiz esse curso, mas só que quando eu chego na corporação, eu, como filho de oficial, eu não sabia como era tratado um soldado. Quando eu entro na corporação e vejo como eram tratados os militares, os soldados, os praças, eu comecei a lutar pelos praças. E aí automaticamente eu me torno uma liderança lá. Podendo falar, aproveitando esse momento, para poder falar dos servidores públicos. O servidor da área da segurança também, eu tive hoje agora, quando eu cheguei aqui, eu cheguei da Amazonas hoje. Acabei de chegar, fui para um hotel para tomar um banho, trocar roupa, e encontrei com um grupo de policiais aqui de São Paulo, que não tem um plano de carreira. Não tem um plano de carreira. Muitos militares aqui entram como soldado, morrem como cabo, como sargento. O homem fica eternamente como soldado. Vai mudar. Com o nosso pré-candidato Elvis, vai mudar. Eu vim aqui para dar o apoio para o Elvis. O Elvis é o nosso pré-candidato do PDT, do governador. Assim como também para o Leandro Dourado, é o pré-candidato a deputado federal. Hoje vai ter um evento com ele, nós estamos aqui. Mas guardem isso, servidores da segurança pública. O Elvis é uma solução.
É um caminho não só da segurança pública, como da saúde e da educação. Então você sentiu, a hora que entrou nos bombeiros, que os soldados, os cabos, são discriminados em relação à elite da PM? Olha como é que funciona. Hierarquia e disciplina é algo que é certo no militarismo, e tem que ser assim. Só que ali tem um cidadão, tem um homem, um pai de família, que quer ser tratado com dignidade. Isso nós lutamos e nós fizemos. E hoje nós temos a dignidade no Rio de Janeiro. E eu creio que muito parte da nação também. Hoje o militar, ele entende que ordens absurdas não são para ser cumpridas. Então você pode, dentro do regulamento militar, questionar isso. Entendeu? Então hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que eu falo isso, nós temos uma tropa liberta no Rio de Janeiro e na nação de forma geral. E eu vou lutar, e pode guardar isso aqui, ó, militares da segurança pública de São Paulo e da nação toda. Podem aguardar que eu vou fazer a luta, porque eu creio que a grande mudança, sabe qual é, irmão? É quando você botar o plano de carreira único. Vai virar coronel, sim, mas todo mundo vindo de soldado. Aí começa a grande transformação. Você foi eleito deputado federal depois que liderou aquela greve dos bombeiros, né, no Rio de Janeiro. Na verdade, houve uma perseguição muito grande do governo Cabral na nossa pessoa. Um dia eu estava no Monte, Varão, o Espírito Santo falou assim, eu vou te colocar com o governador. Abre lá, abre a tua boca e fala com ele, que eu quero tratar com ele. E aí, passou uma semana, bateu alguns militares na minha casa e falaram, Daciolo, nós não estamos aguentando mais. Estamos sem protetor, estamos sem nadadeiro, o salário está péssimo. E eu já vinha lutando pela categoria, tomei uma geográfica. Eu morava no Recreio de Bandeirantes, me botaram para trabalhar em Niterói, Itaipuaçu, mais de 100 quilômetros da minha casa. E aí eu fui. E aí os garotos vieram e eu me lembrei do que o Espírito Santo falou, que eu ia falar com o governador. Eu falei, então ia ter uma reunião, e eu falei, vamos para essa reunião. E aí nós fomos para a reunião, e lá eu falei, queriam que eu fosse o porta-voz desse movimento, e eu falei para eles, só se nós convidarmos um amigo para se fazer presente. Eles perguntaram quem era, e eu falei que era Jesus Cristo. Eles falaram, chama ele, Daciolo. E Jesus se fez presente, e houve uma perseguição muito grande do governador na nossa vida, me prendeu várias vezes, fui preso 5 vezes, me jogou em Bangu 1, mas em determinado momento se cumpre a palavra do Criador. Ele manda me chamar. O movimento ele começa, o governador tinha 80% de aceitação. O movimento ele começa, o término do movimento ele só tinha 20%. O governador pode me botar em Bangu 1 de forma irregular, o Criador me tira de Bangu 1 e me leva para deputado federal. Mas pegou o governador Sérgio Cabral e botou ele lá em Bangu. Esse é o Criador que eu sirvo. Eu digo que no futuro bem próximo eu vou ser presidente da República. Eu sei que a palavra vai falar que o homem faz planos. A última palavra é do Criador. Mas eu me coloquei à disposição do Criador e falei, pai, eu estou aqui. Envia-me a mim, Senhor. Ainda mais agora que eu conheço o Projeto Nacional de Desenvolvimento do PDT. Você sempre foi um homem de fé assim ou teve algum momento? Não, na verdade, a minha família tradicionalmente é católicos e espíritas. Eu tive um encontro com o Criador aqui no interior de São Paulo. Meus pais, o inimigo separou a minha família. Eu tenho 8 irmãos. Minha mãe, como eu havia dito, é aqui da região de Pirassununga, Cachoeira da Emas, Santa Cruz das Palmeiras. E a minha mãe, com a separação dos meus pais, a minha mãe veio para Santa Cruz das Palmeiras. Como a família era muito grande, os irmãos ficavam 4 com o pai, 4 com a mãe, e nós revezávamos. E eu estava com a minha mãe em Santa Cruz das Palmeiras. A minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica e um dia ela pediu para que eu a levasse. Falou, meu filho, tá tarde, me leva até a igreja. Eu achava aquilo tudo uma loucura, meu irmão. As pessoas falando em língua, sapateando. Eu falei, o que está acontecendo com a minha mãe, cara? E aí começou a dar chover um pouquinho, a minha mãe falou, entra, meu filho, senta lá no fundinho, fica lá. Eu acabei entrando, aquela fala da mãe carinhosa, né? Eu entrei. E aí houve aquela pregação, aquilo tudo acontecendo, e no final começa um momento de revelação. Aí aquele varão aponta para alguém, fala uma coisa, aponta para outro, fala outra coisa, e ele apontou para mim. Apontou para mim e começou a falar da minha vida, coisas que só eu sabia. O Criador fala que nada está oculto aos olhos dele. Ele chega para mim e fala assim, olha, varão, meu filho, para você saber primeiro, ele está mandando te dizer que você vai ser um ministro da palavra dele. Você vai verbalizar ele por todo esse país. E outra, para tu saber que é o Criador que está falando contigo aqui agora, essa mulher casada que tu está saindo, se você continuar saindo com ela, vai te trazer a morte. Estava mesmo? Quando ele falou isso... Aí você tremeu. Varão, na mesma semana eu fui morar em Macapá. Saí de São Paulo, liguei para meu pai, meu pai havia passado no concurso de procurador federal. Eu falei, pai,
posso ficar um tempo com o senhor aí? Ele falou, o que foi, meu filho? Eu falei, quando eu chegar eu falo pro senhor. Aí foi para Macapá. Mas só que ainda demorou 7 anos para eu conhecer Jesus. Eu conheci Jesus em 2004, meu irmão. Fruto também de um sobrenatural. Beberrão, mulherengo, entrou uma diarreia muito forte em mim. Eu fui para os médicos e nada, até que veio um exame mais sério, um fio grosso para passar pelo teu ânus. Eu falei, não, segura aí, meu irmão. Segura só um pouquinho. E eu me lembrei daquele varão de 97. E eu falei, pai, se o senhor existe mesmo e tem um propósito na minha vida, me cura que eu vou te servir. Varão, no outro dia eu não tinha mais nada e estava tudo certo. Desde então, nunca mais bebi. Um homem de fé. Só que não tem nada a ver com religião não, tá, meu irmão? Você fala assim, se eu tua religião, a palavra do Criador fala que a única religião que o Criador considera como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. Então, o exemplo de hoje, de pastores presos no governo de Bolsonaro, não olhem para homem, olhem para Jesus. Porque a base do governo Bolsonaro são homens, com raras exceções, comercializadores da palavra do Criador. Jesus nunca comercializou palavra. Tá? Eu falo de Silas Malafaia, falo de Marco Feliciano e falo de muitos outros. O Criador vai tratar com esses homens. Então, não olhem para homem, olhem para Jesus. Você é candidato a senador no Rio e já aparece na pesquisa, né? Em segundo lugar. Olha, eu tenho rodado a nossa nação. Eu quero conhecer a minha nação, porque em 2026 eu quero estar pronto, não para falar, fazer um debate ouvindo falar. Eu quero ouvir qual é a necessidade do meu povo em todo o território nacional. Hoje nós estamos tecnicamente empatados com o Romário. Nós estamos em primeiro com o Romário, sem ainda ter feito campanha pelo Rio. Só que eu não faço campanha em época de eleição. Eu vivo o povo. Eu não ando em feira em época de eleição. Eu não ando em transporte público em época de eleição. Eu não ando em comunidades em época de eleição. Eu vivo a comunidade, eu vivo o povo, eu vivo a realidade do povo. E posso garantir que hoje nós estamos sem comida, o povo está sem comida no prato. Isso não é fruto só do governo de Bolsonaro, não. Isso vem de Lula também. Os 12 milhões de desempregados já estavam lá no PT com Lula. Lula e Bolsonaro ambos fazem parte de um mesmo sistema. É o sistema internacional. Enquanto nós estamos brigando entre esquerda e direita, eles estão levando a nossa nação. Estou falando dos estrangeiros, quando eu falo, estou falando dos Estados Unidos e estou falando da China, que leva todo o tesouro da nossa nação, as riquezas da nossa nação. E por que você resolveu apoiar o Ciro? O Ciro, na verdade, o meu encontro com o Ciro foi sobrenatural. Eu fui para o Ceará, quando eu chego no Ceará para falar com um amigo, tive um encontro com um amigo, esse amigo é o apóstolo Luiz Henrique. Quando eu chego no Ceará, a Polícia Federal estava na casa do Ciro. E aí eu não tinha nada com o Ciro, o meu único debate com o Ciro foi de Ursal e de Foro de São Paulo. Eu fui resolver meu problema. Fui falar, conversar com o meu amigo, que era justamente para falar de política do meu estado, do estado dele. Ele entra na política comigo, pelo Patriota, quando eu vim à presidência ele veio deputado estadual. E nós batemos um papo grandioso e o Espírito Santo me incomodou para ir orar para o Ciro. Vai orar por ele, vai falar de mim para ele. E quando eu vi, eu estava batendo na porta dele. Bati na porta dele, ele me recebeu e eu falei, olha, varão, qual era a probabilidade de Cabo da Ciolo estar na tua casa hoje aqui? O que eu estou fazendo aqui com a Polícia Federal por aqui? Qual é o político que vai te visitar? Qual é o teu amigo que vai vir aqui agora? Mas o amor do Criador é tão grande na tua vida que ele pediu para que eu viesse aqui, para falar, olha, levanta a tua cabeça porque ele tem um mistério muito grande contigo. E aí depois o apóstolo Luiz Henrique lê a Bíblia, abre a Bíblia em Isaías 45, vai falar do rei Ciro. E aí ele ouve com atenção e aí faz um apelo para ele. E ele verbaliza Jesus como Salvador e Libertador da vida dele. A partir daquele momento, eu dou um abraço nele, o ambiente e o clima muda, a atmosfera fica uma atmosfera de paz, de glória, e eu vou embora. Fui embora, peguei um voo, saí da casa dele, fui para o aeroporto, peguei um voo para o Rio. Eu vim no voo todo, varão, chorando, com a glória do Espírito Santo, e ele falando para mim, agora tu para a tua campanha e dá teu voto para o Ciro. Eu estava vendo candidato também, pelo Brasil 35. O Brasil 35 não me proporcionava o tempo de televisão, debate. E aí eu cumpri a ordem divina. Eu chego no aeroporto, faço minha fala, agradeci meus eleitores. Eles hoje, alguns já entenderam bem isso. Mas só que o Cabo da Ciolo é um mensageiro. Eu não estou atrás de voto, eu estou atrás de almas. Eu sou mensageiro do reino. Leva o povo a clamar e vem em vitória. Trate o povo da maneira que você gostaria de ser tratado. A
palavra fala amar ao Criador primeiro, acima de tudo e de todos, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu cumpro aquela ordem e falo para o Ciro, olha, Ciro, se você tiver um voto em 22, esse voto é do Cabo Daciolo. Ciro Gomes é um homem preparado, capacitado, foi ministro, foi governador, foi prefeito e tem um projeto nacional de desenvolvimento. Tem um projeto, tem uma equipe, tem um grupo de patriotas e nacionalistas que o cercam. A família do PDT é uma família patriota, meu irmão, com uma base de Getúlio, onde tudo aconteceu. De 30 a 80 foi o momento que o Brasil mais cresceu. Petrobras, Eletrobras, Vale, tudo que o governo atual está entregando. Os outros também entregaram. Mas eu agora, com Paulo Guedes é um grande vilão. Ouvinte, escuta isso. Paulo Guedes é um grande espião. Paulo Guedes foi formado em Chicago. Paulo Guedes serve aos americanos. Paulo Guedes, ele entra para a nação para ser o ministro da Fazenda quando o Bolsonaro, em 2017, senta com a família Rockefeller, nos Estados Unidos. Ali vem a ordem para Paulo Guedes sentar na cadeira e entregar a nossa nação toda. Paulo Guedes é banqueiro, é um dos fundadores do BTG Pactual. Enquanto o povo está com fome, faminto e necessitado, os bancos estão tendo lucros de bilhões todos os anos. Não é só no governo de Bolsonaro não, tá? No governo do Lula tiveram lucro de bilhões também. Ambos servem aos mesmos senhores. Enquanto o povo está brigando entre Lula e Bolsonaro, quero te declarar aqui, ó, saiba disso, eles trabalham para os mesmos senhores. Enquanto está tendo inimizade dentro da tua casa, do teu lar, porque a briga, essa polarização está tão grande que dentro dos lares está havendo briga, está havendo contenda. Sim. Mas por que isso, Daciolo? Porque o sistema internacional que nos explora, porque nós somos colônia até hoje, não fomos libertos, ele quer uma guerra civil na nossa nação. Vão tentar trazer uma guerra civil para a nossa nação. E eu creio que não vai acontecer isso. Por quê? Porque o amor vence. O amor predomina e todos vão entender que a próxima e a única opção que nós temos hoje para libertar o nosso povo chama-se Ciro Gomes, com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Eu creio que Ciro Gomes vai para o segundo turno. Daciolo, você pode me perguntar, vou até antecipar a tua pergunta, mas já pesquisa. As pesquisas mostram o Bolsonaro e o Lula lá na frente. Eu vou lembrar em 2018 o Cabo Daciolo. Cabo Daciolo em 2018 estava sempre 0% na pesquisa. Eu estava sempre 0%. Terminou em sexto, né? Quando veio o resultado, eu estava na frente de Henrique Meirelles, de Álvaro Dias, de Marina, de Boulos e de todos os outros. E aí, não, pode acreditar, vote em Ciro. Ciro é a solução, é o caminho. Nunca sentou na cadeira, você não pode falar para que ele é incompetente. Muito pelo contrário, por onde ele passou, ele deixou fruto. Agora, os dois, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, sentaram na cadeira e nada fizeram pelo povo. Não tiveram coragem de romper com esse sistema. Que sistema, Daciolo? Eles não tiveram coragem de pedir uma auditoria da dívida pública. É ali que é a ferida. O dinheiro da nação tem que ficar dentro da nação. Essas questões todas dessas reformas que fizeram, a reforma da Previdência sempre foi superavitária, nunca foi deficitária. A reforma trabalhista foi para escravizar o nosso povo. A Previdência é para o povo morrer trabalhando. A trabalhista é para tirar todos os direitos do povo. A reforma do teto é para parar o país durante 20 anos. Como é que você cresce uma nação se você não investe numa nação? Como é que você vai crescer uma nação? Como é que você vai dar emprego para o povo se você não investe em industrialização, educação, ensino, em tecnologia e inovação? Que nação que cresce dessa forma? É justamente proposital, é para entregar para as nossas fortunas, o nosso povo. A minha esperança é que tem um termo que se chama-se encampação. Eu já falei isso. Peguem agora aí, ó, acham que vocês estão se beneficiando. Quando nós sentarmos nessa cadeira, e isso vai começar com o Ciro, nós vamos trazer tudo de volta para a nação. Pode guardar. Obrigado pela presença, foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Não é cabo, mas agora a sua patente é outra, já é sargento, né? Eu, na verdade, na época da eleição, já era sargento. É que na época do movimento, que inicia o movimento 2011, nós éramos o Cabo Daciolo. E aí surge daquela forma, esse é meu nome político, Cabo Daciolo. Tá certo. Tá na reserva já? Infelizmente, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, Força Auxiliar do Exército, não retorna para a corporação após sentar numa cadeira eleitoral política. Você vai para a reserva por tempo de serviço. Eu só tenho uma última pergunta. Há uma polêmica muito grande no Brasil se o bombeiro deveria ser militar ou civil. Não, o bombeiro ele tem que permanecer sendo militar. O bombeiro é força auxiliar do Exército. Nós estamos falando até o bombeiro, as grandes calamidades, e nós não temos essa secretaria ou esse ministério da defesa do nosso patrimônio como cão de catástrofe.
Nós não temos. Você vê esse cenário todos os anos de o fogo, da destruição das nossas riquezas como a Amazônia, entendeu? E de todo o território nacional, nós temos que ter. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Vai ter, vai existir. Isso está acontecendo, isso foi o maior erro que fizeram isso no governo, já começaram a fazer isso, essa destruição. No Rio de Janeiro, eles começaram e colocaram e conseguiram aprovar o bombeiro temporário. O bombeiro não tem que ser temporário, o bombeiro é concursado, é um concurso público, é militar, força auxiliar do Exército. Isso eles fazem porque, infelizmente, principalmente no Rio de Janeiro, o quadro de oficiais, de coronéis, nós chegamos a 500 coronéis no Rio de Janeiro. E não tem soldados. Tem elite. Aí não tem soldados. Aí eles, para poder tentar acertar isso, do erro que eles fizeram há anos, eles começaram a botar o temporário, estão envelhecendo a tropa de forma proposital, mas isso tudo vai mudar. Como, Daciolo? Vai ser o plano de carreira único. Vai virar coronel, sim. Vai até o maior cargo, vindo de soldado. Aí vai mudar todas as coisas. Em cima do horário, obrigado, Cabo Daciolo, até uma próxima. Um prazer, meu irmão. Dizer a todos que amo vocês, guardem essa palavra aqui, ó, fé, esperança e amor. O país tem solução. Glória a Deus. Paz. Glória a Deus. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias.